Quando a gente fala sobre o poder do silêncio, quando a gente usa afirmações do tipo seja mais silencioso, a gente não está se referindo especificamente ao ato verbal de contar ou não contar as coisas para as pessoas, no sentido de que elas podem vir a ter inveja de ti, e sim, elas terão inveja de ti. Não é só no sentido de que as pessoas não vão torcer pro teu crescimento e os teus amigos mais próximos vão sim torcer pelo teu crescimento, mas até o ponto em que tu se aproxima do crescimento deles. Porque quando tu sobe e fica maior do que eles, aí, meu filho, eles vão torcer para que tu desça. Mas não é só nesse ponto quando a gente toca no assunto do silêncio, não. Quando falamos do silêncio, creio que estamos falando de um estado mental, um estado de espírito, um estado de ação em que tu simplesmente é o próprio silêncio. O silêncio faz parte de ti, do teu comportamento, da tua emoção. Falando de uma maneira um pouco mais clara, não tão filosófica, mas de uma maneira mais prática mesmo, a nossa mente é turbulenta. Uma mente turbulenta deixa as pessoas irritadas, estressadas, ansiosas, não conseguem administrar direito as suas emoções e, portanto, não conseguem tomar atitudes coerentes. Portanto, elas não conseguem serem frias como elas têm que ser. E todas as perguntas que tu pode vir a fazer a si mesmo, do tipo como controlar as minhas emoções, como ser mais quieto emocionalmente, como ter menos ansiedade ou coisa do tipo, tudo se resume na palavra silêncio, que pode ser extremamente poética quando a gente fala tipo assim, o poder do silêncio, ser uma pessoa mais silenciosa. E o silêncio até o ponto em que vai incomodar as outras pessoas. O teu silêncio vai incomodar as outras pessoas. E quando ele estiver incomodando as outras pessoas, esse é o significado de que o silêncio se tornou poder. Em outras palavras, o silêncio significa aquietar a sua mente. Vamos fazer um exercício mental para tu entender melhor o que eu quero dizer e entrar nesse estado mental de ver o mundo de cima. Imagina que tu pode voar. Imagina que tu tá passando pela rua mais escrota da cidade mais escrota do Brasil. E nessa rua tem de tudo. Tem pessoas... Eu não vou dizer aqui por questão da plataforma, mas tem pessoas de tudo que é jeito. Pessoas estranhas fazendo coisas estranhas, coisas que são... tomando atitudes que são autodestrutivas, pessoas degeneradas. É o extremo oposto daquilo que nós podemos chamar de virtude, que é o que o estoicismo prega, o desenvolvimento da virtude. E de alguma maneira tu se sente distanciado daquilo. Tu sente que tu não é aquelas pessoas, tu não faz parte daquilo. E mesmo que nesse momento você está passando naquela rua, tu não faz parte daquilo. Imagina que tu pudesse voar nesse momento. E tu vai voando mesmo, flutuando nesse exercício mental. E ao flutuar, tu começa a enxergar essas pessoas de cima. Sem no sentido de arrogância, tá? Não é arrogância, mas tu começa literalmente a enxergar de cima. E aquelas atitudes autodestrutivas que elas estão tendo ficam cada vez mais longe. E cada vez tu tem mais a sensação de que aquilo existe, de que o mundo é assim, de que a natureza humana é assim, mas tu não faz parte daquilo. Tu está cada vez mais distante daquilo. Isso significa criar, mesmo que de forma alegórica, um distanciamento entre tu e o mundo. É dessa forma que a tua mente se torna um pouco mais silenciosa. Claro, eu ainda estou falando de um ponto de vista um pouco mais filosófico. De um ponto de vista um pouco mais prático, eu gostaria que tu pensasse agora quanto de informação entra na tua cabeça todo santo dia. Seja as informações de estudo, as boas, seja a cultura inútil, aquela informação que vem quando a gente roda o feed de qualquer rede social, nos vídeos verticais, nas coisas rápidas. E perceba que isso faz com que o teu nível de atenção ele fique cada vez menor ao longo do tempo. Tu mal consegue assistir um vídeo aqui, né, num cara sentado falando sobre silêncio, ou seja, isso movimenta a tua mente. A capacidade de processamento de dados da tua mente não é o suficiente para o tanto de dados que entra na tua cabeça. E esse mesmo volume de dados, ele não sai. Tem que ter um volume entrando e um volume saindo, lá ele. O que eu quero dizer, sem piadinha, é que eu estou aqui gravando vídeo. Eu leio, eu estudo, eu vejo vídeos, eu vejo séries, eu tenho conteúdo entrando em mim. Mas quando eu gravo um vídeo, eu tenho conteúdo saindo, ou seja, isso
é uma terapia para mim, faz com que eu me sinta melhor. Não tô dizendo que tu tem que fazer a mesma coisa, mas parar para pensar se existe um certo equilíbrio naquilo que entra na tua cabeça e aquilo que sai da tua cabeça. Ou ao menos no tanto que tu pensa. Imagina que tu tem calorias que tu deve gastar fisicamente, né, teu corpo, ao longo do teu dia, que tu come tua comida, a comida tem calorias e tu precisa gastar certas calorias, para se sentir cansado e poder dormir bem, para não se sentir ansioso, né? E 2, para não engordar. 3, né? Para não engordar, se tu não gasta as calorias que consome, tu engorda. Com a mente é a mesma coisa. A mente, no ato de pensar em si, precisa gastar calorias mentais. Quando essas calorias mentais não são gastas, nós temos um problema. E esse problema hoje é chamado de ansiedade. Portanto, uma mente silenciosa é o oposto de uma mente ansiosa. Também não quero levar isso aqui muito pro lado da meditação, ser uma pessoa meditativa, namastê. Apesar disso ser bom, já se tornou um clichê, já tá batido, não quero levar para esse lado, mas quero te levar para um estado mental de silêncio, e nesse estado mental é um estado de não reação. Tu simplesmente não reage à maioria das coisas. Uma pessoa te criticou, talvez tu não precise reagir. Alguém cortou a tua frente no trânsito, talvez tu não precise se irritar. Talvez a tua irritação deveria ser a fúria e deveria ser reservada para momentos em que tu realmente tá se sentindo ameaçado. Talvez as pessoas busquem a tua aprovação, ou talvez elas se frustrem porque tu não busca mais a aprovação delas, principalmente delas. Ou seja, ter poder sobre o teu próprio silêncio é de fato um grande poder na tua mão. Seja uma pessoa silenciosa. Tenha tua mente silenciosa. Domina, cria em ti o poder do silêncio. Olha essa geração. Lavagem cerebral. Fraca. Depressiva. Viciada. Preguiçosa. Você quer fazer parte deles? Eu sei que algo dentro de ti se recusa a fazer parte dessa massa. Já parou para pensar que hoje é possível ter acesso às estratégias dos grandes estrategistas? Acesso à mentalidade dos grandes líderes? A pureza dos grandes mestres? E a mente blindada dos grandes estoicos? Em uma aula polêmica que vai acontecer no dia 12 de novembro, eu quero te entregar de forma gratuita tudo isso. Para acessar essa aula, precisa se cadastrar nesse grupo privado. Clica aqui embaixo e se cadastra e aguarda até o dia 12 de novembro.